Um monte de fugindo do caso. Tá bom, então nós Tá vamos. bom, meu filho, tá não? Então, Não. seu sorriso aí. Aê. Chegou o grande momento. Então vamos, né, comentar um pouquinho sobre as nossas cidades, realmente das nossas raízes, né? Acho que é certeza. importante as pessoas também saberem um pouco, Juan, Everaldo, qual é a cidade de vocês, o que vocês têm a falar da cidade de vocês? Tem que falar a verdade, tem que falar de qual é Concordo. a cidade Eu natural eu mesmo. fui bem, né, sincero em falar Claro, da cidade claro. de vocês. Claro. Não é a cidade do lado, não é a né? cidade do lado, né? Tá. Eu não sei porque o Everaldo falou isso, mas tudo É, bem. não, tá. só para deixar bem Então vai, já que especificado, falou, bem claro. começa, vai. Bom, eu sou de Garibaldi, É onde Rio Everaldo? Grande do Sul, né? A capital nacional do espumante, que é o champanhe, né? Tá Então, valorizando com muito demais. orgulho, sou de lá de Garibaldi, gosto muito da minha terra, sinto muita saudade quando estou longe, então é uma cidade muito tranquila, e o estilo de Kashima, assim, não tem muitos habitantes, uma cidade tranquila, segura, então é uma cidade que eu Disney tenho, isso aí, né? que eu gosto muito É mesmo. onde mesmo? Lá no Rio Grande do Sul, No isso Rio Grande do tudo? Sul, Garibaldi, Rio Grande do Sul, capital nacional do espumante. Capital brasileira, no caso, né? do Ai, espumante. meu Deus. Valorizou bem, né? Agora eu quero ver Juan. E você, Juan? E tu, até de onde? Vou começar aqui certinho a história. Cidade Natal, ele falou Natal, né? Não, não é A onde cidade foi natal. registrado, não é onde foi registrado. É a cidade, Ó, porra. Eu sou curitibano. Não, tá, mas não é Tá. esse o ponto aí, não é esse Não, o mas eu vou ponto, chegar hein? lá, Tá. vou chegar lá. Eu sou curitibano, nascido em Curitiba, que é estado do Paraná, no Brasil, enfim. Aonde eu moro, minha cidade que eu moro é São José dos Pinhais. Mas lógico, né? É. Fala, explica, vai. É Não que é a vou região citar. metropolitana de Curitiba, é do lado, cara. Tá, Enfim. pode falar sobre a tua Tá, cidade. tá. Fica à vontade. A cidade tranquila também, tem 350 mil habitantes. Morei lá até meus 13 para 14 anos, quando eu saí de casa e fui atrás do sonho de jogar futebol. Mas uma cidade muito boa, tranquila, toda a minha família mora lá ainda. Meus pais, minha irmã, meu sobrinho, enfim, todos moram lá, mas é uma cidade tranquila, muito boa aí. Convido meus companheiros quando quiserem ir lá conhecer, vai ser bem-vindo. Obrigado pelo convite. Então pode ir. Eu, né, sou da capital do Maranhão, sou de São Luís do Maranhão, né? Uma cidade, lógico que depois do Japão, vem antes do Japão, né? Eu amo minha cidade e hoje também, hoje não, desde quando eu cheguei eu aprendi a amar o Japão de uma maneira muito, muito forte, mas minha cidade é uma cidade, como a maioria das capitais, são grandes e é conhecida até alguns nomes, Ilha do Amor, Jamaica Brasileira, Por que Jamaica brasileira? porque lá toca muito reggae. Então é a capital do reggae no Brasil. Sim. Tá? Entendi. Obrigado por E a por me cidade do ajudar. Juan é capital do que no Brasil? A minha é capital nacional do espumante. A tua é o quê, é Juan? do Do reggae, reggae, é do a Juan. tua. A minha tem eu, nasci lá. Tá bom. Então nós Tá vamos. bom, meu filho, tá não? Então, tem os Lençóis Maranhenses, é uma cidade onde é patrimônio da humanidade. Quem tiver oportunidade, geralmente eu acabo encontrando alguns japoneses de férias em São Luís, então isso me deixa muito feliz em saber que as pessoas também estão escolhendo poder ir em São Luís. Obrigado. Como que está sendo o dia a dia de vocês aqui no Japão, desde que vocês chegaram? É lógico que nós estamos vivendo uma situação diferente, né? Talvez vocês ainda não tenham tido a oportunidade de conhecer da melhor maneira o Japão, né? Mas dentro dessas possibilidades que a gente tem hoje, como é que vocês estão podendo conhecer sobre o Japão, sobre o país, sobre a questão da alimentação? Como é que vocês estão vivendo com isso? Explica um pouquinho aí pra gente, por favor. Acho que a adaptação no país em si, de vivência, foi rápida, porque é um país muito bom, as pessoas
elas Solidárias. são solidárias, elas te Educada, ajudam. né? Elas te ajudam, qualquer lugar que você vai aqui, se é no mercado, se é no posto de gasolina, se é em qualquer lugar que você precisa de ajuda, as pessoas tentam te ajudar. É uma língua totalmente diferente do português que a gente fala, mas as pessoas tentam ajudar mesmo assim, do jeito que dá na mímica. Realmente o povo japonês é solidário demais, eu gosto muito das pessoas aqui. Minha vivência esse ano, eu fiquei praticamente o ano todo sozinho, porque teve o caso do coronavírus, então minha família, minha noiva não conseguiram vir para cá me visitar. Mas, enfim, a gente vai levando. E questão da alimentação aí, do rango, né? Eu não como muito. O quê? Assim, Sou um como cara muito que o quê? com um pouquinho. Ele tem cara Não de vamos, eu mal. acho que é bom a gente não entrar nesse detalhe Mas- entre tu e a Everaldo, senão você briga boa. Mas minha comida preferida aqui é o sushi. O sushi aqui é bom demais. Realmente é bom mesmo. Eu percebi. Everaldo, por favor. Não, o Japão é um país que é muito fácil de se adaptar, né? Por mais que a língua seja totalmente diferente do português, que a gente está acostumado, mas as pessoas são muito respeitosas, educadas, acolhedoras, solidárias. Por mais que não tenha né, a mesma linguagem, mas se tu precisar de alguma coisa, o japonês vai achar alguma forma de te ajudar naquilo que tu está precisando. Então, isso é muito bom, né? E a comida aqui para mim é o yakisoba e o sushi, né? E aqui eu fui conhecer o sushi verdadeiro, né? O puro, assim. Porque a gente está acostumado no Brasil, o que a gente chama de sushi no Brasil não é sushi. Não é O sushi é esse. Tem sushi doce. Sushi doce, tem sopa de sushi, tem o sushi frito, que é o... Como é que é? Hot, né? Hot, E não, aqui é o verdadeiro, é o puro. E então é muito bom, claro, na medida do possível, né? Porque como é um ano atípico, a gente não pode sair muito para comer ou para passear, mas na medida do possível, como o Léo falou, a gente conheceu um pouco e já deu para ver que o Japão no todo é um país sensacional. Eu já comentei com o Juan e com o Everaldo antes, né? Que eles estão gostando do Japão, eles vão ter a oportunidade de se apaixonar pelo Japão, porque é um país onde você acaba realmente se apaixonando, e muito rápido, né? Porque tem tudo isso que vocês falaram, a facilidade da gente poder viver aqui, a facilidade das pessoas poderem te ajudar, a educação aqui é um dos pontos assim que a gente acaba, né? Não que a pessoa seja mal educada, mas você acaba ficando mais educado ainda, porque o povo japonês é muito educado, é muito prestativo. Então, eu já falei várias vezes, acho que todo mundo sabe o quanto eu amo o Japão, o quanto eu sou grato pelo povo japonês por ter me acolhido bem, a minha família. E em questão de alimentação aqui, você tem de tudo, né? Você tem a opção de comer carne, você tem a opção de comer pasta, sushi. Então, eu prefiro, né? O Everaldo e o Juan sabem muito bem, quando nós estamos na concentração, que eu gosto de comer o meu lamen ou então o meu udon, né? Então, são esse tipo de comida que eu gosto do Japão, além do sushi. Eu não como muito, né, igual alguns aqui, mas eu como. Tá bom, quer mentir pra quem? Não, o Eder como pessoa, ele é um cara muito tranquilo, né? Ele é muito quieto, como a maioria dos japoneses, né? Não são de falar muito. A gente tem essa limitação, né? De língua, né? Então, a gente acaba por não conversando muito, mas é um cara muito quieto, muito tranquilo, mas que eu gosto muito de jogar com ele, né? Dentro de campo, por mais que a gente não consiga se falar muito bem, se comunicar muito bem, mas dentro de campo a gente se entende. Ele sabe como eu gosto de jogar, eu sei como ele gosta de jogar. Então é um cara que, como eu falei, fora de campo ele é muito tranquilo, mas dentro de campo eu me dou muito bem com ele. É um cara
é um bom jogador aí e tem um futuro excelente aí pela frente. E aí, qual é a rotina de vocês quando acaba o treinamento? Quando possível, né, porque a gente estava numa sequência de jogos muito grande. Quando a gente não ficava conversando sobre, né, futebol, o jogo, enfim, a gente vai para academia, a gente treina na academia, faz um trabalhinho, né, de membros superiores para deixar o corpo em dia, né? Olha lá, estufou até o peito, Léo. Ah, sai daí. Juan, Não, é. precisa sentar com postura agora Não, não. Ele deu uma inchada no peito, ó. Não, acho não, né? Quando a gente acaba o treino ali, brasileiro tem muito essa coisa que gosta de ficar conversando, gosta de ficar contando história e tudo mais, então a gente treina, depois do treino fica conversando, vai pra academia e fica conversando, depois no vestiário fica conversando, eu acho que a gente tem uma relação muito boa, então a gente sempre tá conversando e falando bastante. É basicamente isso que eles falaram, né? E como eu tô sozinho, o Juan tá sozinho, o Everaldo tá com a família, então geralmente eu saio para almoçar ou para jantar mais o Juan, a gente acaba fazendo companhia um pro outro, mas aqui dentro é isso que o Everaldo falou, é o tempo todo, né? Nós estamos juntos, conversando, brincando, sorrindo, e eu acho que isso é importante para o nosso dia a dia, a nossa convivência aqui é muito boa, e isso nos ajuda muito dentro de campo também, porque acaba que você vai conhecendo seu companheiro. E é fácil, né? Quando você tem esse tipo de convivência, você fica satisfeito em vir para o trabalho, porque você sabe que vai encontrar pessoas igual a você, que você tem um carinho e que te tratam bem. Então isso eu acredito que é um ponto muito bom para que a gente possa crescer bastante, né? No nosso convívio. O Léo San, né? Já tá 8 anos aqui no Japão, que a gente sabe. Ajuda bastante a gente quando a gente não entende alguma coisa, porque consegue falar o Nihongo, né? Queria saber aqui, não sou eu, acho que é Everaldo, todo mundo que tá assistindo, como que você aprendeu japonês, você estudou, enfim. Primeiro quero deixar bem claro, tá? Esses dois aqui, eles me dão muito trabalho, mas tudo bem, eu gosto deles, então passa. Na verdade, quando eu cheguei no Japão, eu já, junto com o meu coach no Brasil, eu fiquei algumas semanas estudando como se falava bom dia, boa tarde, boa noite, e também como se apresentar em japonês. E quando eu cheguei aqui, eu pude utilizar isso, mas eu procuro estudar, procuro estar assistindo sempre na internet. Eu também, quando, né, tem tempo, eu faço aula particular com a minha professora. E isso vem me ajudando muito, não só... Isso me ajudou durante esse tempo todo que eu estou aqui no Japão. Isso me ajuda, porque eu posso também ajudar vocês em algumas situações. É lógico que eu não sei falar fluente, mas eu acho que, principalmente dentro de campo, é muito tranquilo de eu poder ajudar tanto o Juan quanto o Everaldo quando os companheiros querem falar alguma coisa. Mas eu também tento não falar muito assim, porque eu deixo o Lando, o Kenta, sempre uma saia, sempre traduzindo, né? Mesmo quando eu entendo, eu deixo eles falarem para, né? Para não, até porque senão daqui a pouco Vai querer roubar o trabalho do Lando. Não, ou o Juan ou o Everaldo vão querer ficar só enchendo meu saco para eu traduzir para eles, aí não, né? Agora vamos voltar, né? Falar no tempo quando, né? Kodomo, né? Aqui no Japão, criança, Kodomo. Como que vocês eram quando vocês eram criança? Vocês têm alguma lembrança assim? Ah, eu era uma criança calma, eu era uma criança... Se o Juan for assim, a criança igual, ele é adulto, né? Mas deixa que ele vai responder para nós. Como é que vocês eram? Não entendi, hein? Eu vou falar primeiro? Vai. Quando eu era mais novo, eu era uma criança tranquila. Não, gostava de jogar futebol. Ia muito pro colégio para jogar bola, porque lá tinha educação física, enfim. Eu gostava mesmo de jogar bola. Eu ia pro colégio jogar bola, enfim, estudava, claro, né? Mas jogava bola, voltava para casa e ia brincar na rua com meus amigos e jogava bola. Mas eu sempre fui uma criança muito tranquila, muito educada, tive uma educação muito boa, graças a Deus. Né? Agora,
coincidência vim para um país que também as pessoas são muito educadas. Então, acho que nessa parte eu consegui também me adaptar aqui bem. Eu não tenho nada o que reclamar da minha infância, né? Porque apesar de ter sido uma infância humilde, né? Minha família, eu venho de uma família humilde, mas foi muito divertida. Eu sou da época onde jogava de pé descalço na rua, né? Com brita, na terra, enfim. Então, vivia na rua, né? Por isso criou esse calombo no pé aí. Pô, esse calombo no dedo. Um monte fugindo do carro. Vivia na rua, né? Eu e o Léo, a gente é dessa época. Acredito que o Léo também seja dessa época. O Juan, não. O Juan já foi criado com vó. O Juan, qualquer friozinho, ele tem amidalite, coisa assim. Mas a gente, eu acredito que o Léo também seja assim. Então, foi uma infância mais, mais solta, mais livre, assim, porque não tinha tanto problema de insegurança, né, de assalto, enfim. Então, eu não tenho nada que reclamar da minha infância. Foi muito bom, muito legal e só tenho a agradecer por isso. Eu sempre fui apaixonado por futebol. A única coisa que é futebol, eu ia jogar videogame, tinha que ser futebol. Às vezes a gente brincando na rua, soltava uma pipa, saía todo mundo atrás da pipa, só ficava eu lá bravo. E como o Everaldo falou, no meu tempo também, ele pegou, acredito que um pouco. Até porque a diferença de idade também não é isso tudo, né? Então ele pegou. Como é que você tá lembrando aí? Como que é essa infância? Eu tenho que tá vendo o que eu tenho que passar, né, com esses dois. E então foi onde eu comento sempre com meu filho que eu tive a oportunidade de brincar muito na rua, de poder, né, a gente acabava tendo essa oportunidade de ficar muito tempo na rua. Hoje, assim, tanto ele, o Juan também, né, eu acho que pegou essa criação que ficava muito tempo em casa, tal, então é um pouquinho diferente, mas a nossa criação foi muito boa, porque a gente tinha muita liberdade. Everaldo, Juan, você já passou alguma vez assim na cabeça de vocês já pensaram em algum momento mais calmo em casa, analisando o que vocês queriam ser se vocês não fossem, se vocês não tivessem conseguido, né, realizar o sonho de ser jogador de futebol? Vai, Juan. Acho que uma coisa que eu gostei sempre, e eu gosto muito de ajudar as pessoas, então eu acho que uma profissão que me identificaria, porque eu gosto de esporte, eu acho que seria fisioterapia. Eu acho que eu faria uma fisioterapia para ajudar as pessoas. Né? Eu gosto de fazer massagem, tocar. Né? Ainda tá no cu, velho. Mas, enfim, eu acho que seria fisioterapia, sei lá. Everaldo. Legal. Eu também, eu não me vejo assim, difícil, né? Porque eu sempre planejei na minha vida ser jogador de futebol. Nunca pensei no que eu seria se eu não fosse jogador de futebol. Pergunta difícil, né? É uma pergunta bem difícil, bem difícil. Mas assim, pensando agora, no que eu seria, cara, eu acho que... Olha, talvez lutador de tem MMA, tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Talvez lutador de MMA, talvez, não sei, é uma coisa que eu acho legal. Mas eu nunca sonhei, nunca pensei em alguma outra coisa a não ser jogador de futebol quando... Léo San? Como eu falei, a gente que é muito apaixonado, que ama futebol, né? A gente sempre, o foco maior é o futebol. Mas que também isso sirva de lição, né, para as crianças que vão acompanhar, que vão ouvir a importância do estudo, né, porque quando você tem que ter essa base, né, questão de educação, porque às vezes pode ser que você não consiga realizar o seu sonho, o seu objetivo, e aí você tem uma outra opção. No meu caso, essa pergunta aí é, para quem me conhece, a minha família, eles vão sorrir porque eles já sabem o que eu vou falar. Mesmo não tendo dom nenhum, mas se eu pudesse escolher, eu queria ser cantor. Eu não tenho esse dom, tá? Até o meu filho, Forró? Pagode. Pagode. Até o meu filho, ele fala, pai, ainda bem que você jogou futebol, porque eu acho que cantor ia ser bem difícil, né? Cantor só cantor de reggae. Eu falo pra ele, eu falo... A dele é reggae. Tá, também, né? Poderia ser, mas eu acho que
De eu fico imaginando ali e tal, às vezes eu fico em casa brincando, nossa, ó, como é que eu iria ser esse cantor se eu estivesse no palco, vai todo mundo. Mas Deus me deu um dom assim, maior, melhor para mim, né? Não que ser pagodeiro não seja um dom, que jamais estaria falando isso, até porque eu falei que o meu sonho seria esse se eu não pudesse ser, mas só que Deus me deu a oportunidade de estar dentro de fazer aquilo que eu amo, que é o futebol. Mas daí coloca um entre parênteses aí, Lando, porque tem duas possibilidades. Ele pode ser cantor depois que parar de jogar futebol. Não, mas eu não tenho esse dom, então eu não vou nem para esse lado. E aí, assim, o segundo parênteses é o quê? Ele pode se transformar no apresentador de TV. Hoje ele está aqui, né? Agora eu gostei. verdade. Agora eu Hoje ele tá gostei, aqui, Everaldo. tá passando Muito por um bem. teste, Jornal pô. Maranhense. Muito bem. Né? Bom dia, Maranhão. Muito bom. Não, vamos falar um comentarista de futebol, É, porque estamos pô. dentro da área. Jornal, pode porra, ser, jornal pode é só desgraça, só notícia ruim. Depois eu vou passar ali no Starbucks e comprar um café para casa. Valeu. Leaks Sports. The Session.